E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos geometria analítica, ainda abordando cônicas. Agora, depois que vimos na aula anterior lá na nossa tecnologia GeoGebra, podemos trabalhar com a equação da elipse, beleza? A gente observou algumas coisas, algumas medidas importantes, um tamanho A, um tamanho B, um tamanho C. Identificamos elementos na elipse como foco, extremidades do eixo maior, extremidades do eixo menor, beleza? Então, vamos trabalhar com elipses centradas, com o centro O na origem, inicialmente. Então, considerando uma elipse com extremidades do eixo maior nos pontos A1 de coordenadas menos A e 0, tá aqui o A1, A2 de coordenadas A e 0, e do eixo menor em B1 de coordenadas 0 e B, e B2 de coordenadas 0 e menos B. Tá? Essa elipse aqui em particular, o eixo maior se encontra no eixo X. Tá? O centro está na origem, coincide com a origem do plano cartesiano, e o eixo maior se encontra no eixo X. Vamos deduzir, então, a equação dessa elipse está nesse formato. Claro, também marcamos os focos, tá? Que graças a eles conseguimos gerar a nossa elipse, tá? Pela definição dada. Bom, a gente sabe que a distância entre os dois focos é uma distância que a gente nomeou de 2c. Então, a partir da origem do zero para cá é menos c, para cá é mais c, porque o tamanho aqui é 2c. Beleza? Bom, a gente tem a relação entre essa medida A, B e C na elipse. A gente sabe que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. É uma relação, inclusive, utilizada por conta do triângulo retângulo mesmo, de Pitágoras. Beleza? Deixemos essa relação aí. Bom, sabendo da definição da elipse, considerando esse ponto P, sabemos que pela definição a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 será fixa e igual ao que? A 2A, tá? É uma distância fixa, igual a 2A. Eu chamei essa medida de 2A, a distância já fixa, inclusive esse 2A já tem relação com essas extremidades do eixo maior. Enfim, como já vimos, já discutimos teoricamente, né, e movimentando também meio que na prática no GeoGebra. Agora estamos usando isso para montar uma equação adequada, com as variáveis, né, porque aqui é um ponto qualquer da elipse e do plano x, y, tá? É um ponto qualquer do plano que pertence à elipse, tá? Então, ele satisfaz essas condições. Logo, distância do ponto P a F1 será dada por raiz quadrada de x menos o x do F1, que é mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais raiz quadrada de quem? X menos c ao quadrado, que agora eu tenho F2, esse x menos outro x, mais y menos 0 ao quadrado, igual a 2a. Massa, essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho na álgebra, mas a gente consegue resolver. Beleza? Então essas equações, essa equação aqui, perdão, tem duas raízes somadas. Bom, para levar ao quadrado e manipular melhor com as raízes, eu vou passar uma delas para o segundo membro. Suponhamos que eu passe essa. Então, vou manter uma raiz aqui, que é a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Já vou colocar y ao quadrado, que é y menos 0, igual a 2a menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Massa.
Aí, para começar a remover essas raízes, vou elevar ambos os membros ao quadrado e fazer contas. Elevando esse primeiro membro ao quadrado, o que é que eu tenho? X mais c ao quadrado, que eu removo a raiz, mais y ao quadrado. Elevando o segundo membro ao quadrado, eu não removo a raiz, porque eu vou ter um produto notável, tá? Eu tenho quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos lá, mexer bonitinho. Quadrado do primeiro, 4a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que dá 4a, vezes o segundo, que é repetir essa raiz, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é o quadrado da raiz, ou seja, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Implica, beleza? Bom, nesse implica eu já vou tentar simplificar alguma coisa que não me interessa. Esse y ao quadrado daqui desse membro, eu vou simplificar com y ao quadrado do outro membro, porque ele vai passar para cá e eu consigo eliminar. Beleza? Então sobrou. Vou desenvolver logo que eu consigo eliminar outras coisas. X ao quadrado mais 2cx mais c ao quadrado igual a 4a ao quadrado menos 4a. Eu já vou mexer com essa raiz, mas antes eu vou dar uma melhorada nessas contas. Aqui é c, viu? Não é a não. É x menos c, para não ter confusão depois. Eu vou ter a x menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado, né? Então eu vou conseguir eliminar esse c ao quadrado com esse c ao quadrado, esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, tá? Então, vou agora passar essa raiz para o primeiro membro, a negativa vem para cá positiva, 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual, está nesse membro 4a ao quadrado e menos 2cx. Passa para cá, menos 2cx. Então vai ficar menos 4cx. Tudo bem? Bem tranquilo. Não? Vamos lá. Fiquem calmos. Passei para o primeiro membro. Para não me perder, passei para cá, ficou para cá essa. Ótimo. Eu vou simplificar todo mundo por 4, que eu estou vendo tudo aqui. 4, eu vou dividir tudo por 4. Vai ficar a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado menos cx. Cx, isso mesmo. Pronto. Massa. Agora sim, eu vou elevar novamente todo mundo ao quadrado, porque eu preciso eliminar essa raiz, que se implica então, aqui é um produto ao quadrado, uma parcela e outra ao quadrado. É o quadrado da primeira parcela, que é a ao quadrado, vezes o quadrado da segunda parcela. Mas a segunda parcela, eu tenho esse produto notável, que eu já vou desenvolver aqui, ou seja, x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Vou desenvolver esse outro produto notável, que eu levei o outro membro ao quadrado, a quarta, isso mesmo, menos 2 ao quadrado cx mais c ao quadrado x ao quadrado. Vamos lá, tá? Então, como é que fica? Manipulando bonitinho. O que é que eu tenho? Deixa eu ver. Manipulo. A ao quadrado x ao quadrado
menos 2a ao quadrado cx mais a ao quadrado c ao quadrado mais y ao quadrado vezes a ao quadrado igual ao que está no outro membro, a quarta menos 2a quadrado cx mais c quadrado x quadrado. O que é que eu posso dar uma simplificada aqui? Isso eu vou eliminar com isso do outro membro, porque vai passar um ou outro para o outro membro, vai ficar menos e mais, elimina. Pronto. Vou passar as variáveis todas para o primeiro membro e o que não é variável para o segundo membro. O que não é variável aí é o A e o C, tá? O que está com x e está com y é variável. Então, isso aqui eu mantenho. Passo no primeiro membro esse c ao quadrado x ao quadrado como menos c ao quadrado x ao quadrado. E deixo aqui o mais a ao quadrado y ao quadrado. Pronto. Igual. O que é que tem aqui? Tem no primeiro membro a à quarta e passo menos a ao quadrado c ao quadrado. Tá? Pronto. Tá tudo arrumadinho. Vou melhorar mais ainda. Isso implica, colocando x quadrado em evidência, sobra a quadrado menos c quadrado x quadrado mais a quadrado y ao quadrado igual, botando a quadrado em evidência, sobra a quadrado menos c quadrado. Pronto. Aí o que é que acontece? Esse a quadrado menos c quadrado, eu vou substituí-lo pelo quê? Lá na elipse a gente sabe, né, que essas medidas A, C se relacionam com a medida B, desse jeito, tá? Então, se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então A ao quadrado menos C ao quadrado é igual a B ao quadrado, tá? Logo, eu volto para cá, vou trocar isso aqui pelo meu B ao quadrado. Beleza? Daí a minha equação vai ficar b ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado igual a ao quadrado b ao quadrado. Dividindo toda a minha equação por a ao quadrado b ao quadrado, o que é que eu vou chegar? Se eu dividir aqui por a ao quadrado b ao quadrado, sobrará x ao quadrado dividido por a ao quadrado. Se eu dividir essa parcela, se eu dividir todo mundo, eu estou dividindo todo mundo por a ao quadrado b ao quadrado. Estou manipulando. Aqui sobrará y ao quadrado sobre b ao quadrado. E aqui sobrará 1. Essa é a equação da elipse de centro na origem e eixo maior coincidindo com o eixo x, tá? As medidas A e B são aquelas medidas ali, tá? A é a medida do semi-eixo maior, porque o eixo maior mede 2A. B é a medida do semi-eixo menor, porque o eixo menor mede 2B, tá? E elas figuram aqui na equação da elipse, beleza? Bem tranquilinho, bem bonitinho, e aí a gente avança para fazer outra dedução. Fique aí. Então, meu povo amado, vamos agora considerar uma segunda opção. A segunda opção é estabelecer o eixo maior, ou seja, os pontos A1 e A2 alocados no eixo Y, no eixo das ordenadas, e os pontos do eixo menor P1, B2, que são as extremidades, alocados no eixo X. Então, o eixo maior está no eixo Y, logo os focos estarão no eixo Y, que os focos estão no eixo maior, tá? O centro ainda se mantém na origem e o eixo menor está no eixo X. Se o formato, se a equação, se a elipse tiver nesse formato disposta no plano, qual será a sua equação? Ainda vale a relação de que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Fato, tá?
A gente ainda tem essa relação. Independente do posicionamento da elipse, isso ocorre. A gente viu lá no GeoGebra. Bom, então considerando ainda um ponto P genérico de coordenadas x e y, tá? Tal que, pela definição de elipse, a distância desse ponto P a um ponto F1, que é o foco, mais a distância do ponto P ao F2, que é o outro foco, será fixa igual a 2A sempre, tá? A soma dessas distâncias, perdão. Isso implica que, de novo, mesmo processo, a raiz quadrada, distância de P a F1, coordenada de F1, a gente sabe que é 0 e C, que agora é um ponto que está no eixo Y. Então será x do P menos x do C do F1, que é 0, mais y menos c, y do P, y do F1, mais raiz quadrada, x do P menos x do F2, que é 0, o F2 está ali, mais y mais c, que o F2, a ordenada é menos c, então fica mais c, tá? Ao quadrado, igual a 2a. Então, como já fizemos antes, primeiro vamos isolar uma raiz dessa. Eu já vou escrever aqui, em vez de x menos 0, x ao quadrado mais y menos c ao quadrado igual a 2a menos raiz de x ao quadrado mais y mais c ao quadrado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Pronto. Elevando o primeiro membro ao quadrado, eu já me livro da raiz. Ou seja, sobra x ao quadrado mais... Já vou desenvolver esse produto notável, tá? Mais y ao quadrado menos 2cy mais c ao quadrado igual. É que a gente desenvolvendo, a gente já diminui os passos. Quadrado do primeiro, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Então, quadrado do primeiro, 4a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, 4a, vezes o segundo, que é vezes essa raiz. Aqui dentro eu desenvolvo, mas eu desenvolvo depois. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é esse e esse. Eu já vou botar desenvolvido. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2cy mais c ao quadrado. Pronto. Implica. Já abri, então eu já vou comparar coisas que tem em um membro com coisas que tem no outro membro e vou simplificar, coisas iguais, né? Porque quando passa para o mesmo membro vai ser uma oposta da outra. Simplifico esse com esse, simplifico esse com esse. Beleza? Logo, vou passar essa raiz para o primeiro membro e deixar lá 4a raiz de x quadrado mais, ainda não vou abrir esse produto notável para escrever ele compacto. Não tem y ao quadrado não, é y só. Y mais c ao quadrado igual 4a ao quadrado, tem aqui 2cy, vai passar mais 2cy, então é mais 4cy. Tudo bem? Se liga. Bom, aí eu vou simplificar todo mundo aqui por 4. Isso implica que a minha equação é a raiz disso, x quadrado mais y mais c ao quadrado igual a 4a ao quadrado mais cy. Simplificando todo mundo por 4. Agora sim, elevando todo mundo ao quadrado de novo. É até bom que a gente brinca de álgebra. Nunca mais a gente brincou de álgebra. Produtos notáveis e tal, manipular. Então, bora. Isso ao quadrado. Eleva a primeira parcela e eleva a segunda. Ao quadrado vezes. A segunda eu já vou botar distribuído. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2cy mais c ao quadrado. Igual a quarta mais 2 ao quadrado c
y mais c ao quadrado y ao quadrado. Isso implica fazendo a manipulação ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado, né, distribuindo o ao quadrado por todo mundo, mais 2 ao quadrado cy mais a ao quadrado c ao quadrado, igual a isso aqui, a quarta, 2, isso aqui, mais c ao quadrado y ao quadrado. Pronto. Dá para simplificar em ambos os membros esse com esse, sobrando o que? Bora botar o que é variável de um lado e o que não é variável do outro. Vou até escrever aqui embaixo. O que é variável de um lado? A ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado menos c ao quadrado y ao quadrado igual a quarta menos a ao quadrado c ao quadrado. Bom, vou fazer o seguinte, repetir a ao quadrado x ao quadrado. Esses dois termos eu vou pôr o y ao quadrado em evidência, sobra a ao quadrado menos c ao quadrado y igual. Aqui tem a ao quadrado comum em ambos os termos, colocarei em evidência, vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado. A ao quadrado é evidência, fica vezes a ao quadrado menos c ao quadrado, tá? Do mesmo jeito que fizemos anteriormente, eu sei que a ao quadrado menos c ao quadrado equivale a b ao quadrado, dessa relação que já sabemos na elipse. Logo, isso implica, repito, a ao quadrado x ao quadrado mais isso aqui equivale a b ao quadrado, isso também equivale a b ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado, ou b ao quadrado y ao quadrado igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Vou dividir toda a minha equação por a ao quadrado b ao quadrado, a ao quadrado b ao quadrado, e chego ao seguinte resultado: x ao quadrado sobre b ao quadrado, que eu vou simplificar ao quadrado aqui, y ao quadrado sobre a ao quadrado, que eu simplifico b ao quadrado aqui, igual a 1. Então, fazendo uma breve análise, o que é que eu tenho? A equação é muito análoga à anterior, com uma pequena diferença. Se vocês voltarem aí o vídeo, vão ver que na outra, embaixo da equação, tem a ao quadrado do x. Embaixo do x ao quadrado tem a ao quadrado. E aqui troca, tá? Mesma coisa para o y. O que é que acontece? O eixo maior agora está onde? No eixo y. O a está associado com medidas do eixo maior. A é a medida do semi-eixo, é a metade do eixo maior, tá? Então, a medida, o valor maior, A é o valor maior, B é o valor menor, tá? A medida do valor maior sempre estará embaixo, na equação da elipse, que tem esse formato, estando com sempre na origem, claro, depois a gente vai expandir na próxima aula, nas próximas aulas. A medida do eixo maior sempre estará embaixo da variável que contém esse eixo maior, tá? E logo contém os focos. Os focos estão no y. Logo, o maior valor, que é o valor de a, e aí eu vou pôr a ao quadrado embaixo do y ao quadrado, né, estará no y. Enfim, da mesma maneira, se o eixo maior estiver no eixo x, o maior valor, o a ao quadrado, na equação aqui, estará no eixo x. Tudo bem? Melhor, embaixo da variável x. Beleza? É isso. Eu tenho esse formato de equação e o outro formato que são análogos, tomando só esse cuidado da distribuição do a e do b na equação, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou agora no GeoGebra, eu preciso, agora que a gente conhece essas equações mais triviais, eu vou manipulá-las no GeoGebra com vários valores de a e b, para a gente identificar um último elemento da elipse, que é chamado de excentricidade.
tá? Feito isso, próxima aula fazemos exercícios, faremos exercícios, beleza? É isso aí, vamos lá. E aí, pessoal, vamos complementar o que vimos na aula agora e também conhecer sobre excentricidade de uma elipse. Para isso, eu vou aproveitar que vimos as equações triviais da elipse e vou esboçá-las aqui de uma forma generalizada. Aqui o GeoGebra ele não estabelece quem é maior, A ou B, mas aí a gente vai estabelecer. Então, se considerarmos a equação x² sobre a ao quadrado mais y² sobre b² igual a 1, uma elipse cria-se controle de deslizantes, a priori forma-se um círculo, tá? A gente vai até falar um pouco sobre isso, vou esconder esse rótulo, mas se eu mudar, ó, se eu mudo o denominador, já tem o formato de uma elipse. Vou aqui, as várias elipses que eu posso ter. É um círculo abaulado, na verdade, a elipse. Quando vou pegar valores maiores, tá? Eu vou estabelecer algumas propriedades aqui para que a gente enxergue melhor essa elipse. Vou pegar apenas valores positivos de A e B, tá? Pronto. E vou dar um incremento de 1. Vou andar de 0 a 10 só, mas eu posso ter qualquer valor de elipse, ou de A e de B, tá? Vou considerar 1 para o A, a mesma coisa para o B. De 0 a 10. Vou botar logo 20. Pronto. Incremento 1. Beleza. O A mesmo, eu podia ter mudado logo lá, mas enfim. Vou botar aqui de 0 a 20. Pronto. Beleza. Então aqui, ó, podemos andar de 1 em 1 agora. Uma elipse super achatada. Então, vamos considerar essa elipse aqui. Como já falamos, ela está com... Agora fica mais bonitinho, inclusive para aparecer com as que vimos lá no quadro, tá? Essa elipse de equação, x² sobre 25 mais y² sobre 9 igual a 1. Ela tem eixo maior disposto aqui, no eixo x, né? E centro na origem, tá? O centro dela está aqui, é exatamente porque a elipse é simétrica, tá? Em relação ao eixo y e eixo x também. Essa parte de cima é igual à parte de baixo, essa parte da direita é igual à parte da esquerda. Então, o centro dela fica aqui, tá? Se eu considero um foco, vamos primeiro criar um número C. Se eu criar um número C, como é criado o número C? Qual é a relação do número C com os valores de A e de B? Por exemplo, esses valores aqui que eu criei, né? O C ao quadrado é igual a ao quadrado menos o B ao quadrado. Já fizemos esse isolamento lá nos exercícios. Não, ou melhor, em algumas situações. Ou vamos fazer, na verdade, para que a gente possa entender melhor. Mas já usamos a relação de que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado é A ao quadrado menos B ao quadrado, raiz quadrada disso. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, C é a raiz quadrada disso, mais a raiz quadrada disso, tá? Então, eu vou considerar um número A ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado elevado a meio, que é o mesmo que tirar a raiz quadrada desse resultado. Isso será o C. Aqui, ó. Quando o A for 5, o B for 3, o C, inclusive, ele já criou o número C, que é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? A gente pode achar o valor de C assim, pela relação entre A, B e C, de Pitágoras. Então, se eu quiser criar uns pontos F1 de coordenadas menos C e 0, ele vai estar marcado ali. E um ponto F2, vou pegar aqui e ser mais prático. Ok. Beleza. Então, quando eu aumento aqui, ó, claro que eu estou considerando sempre o valor de A maior aqui embaixo do X. Por quê? Porque eu estou querendo elipses com eixo focal onde? No eixo X, tá? Agora, se eu aumentar o valor de B, já não ocorre isso, já não tem mais foco, tá?
porque não faz sentido, não tem valor de C. A relação já seria outra. É como se fosse meu A aqui agora. Se eu aumentar esse B é como se fosse o A, tá bom? Ou então eu poderia mudar aqui na minha equação. Se eu mudar aqui na minha equação, eu vou ter o seguinte, botar o B aqui e o A agora aqui. E aí, tendo o A maior, os focos eles estão fora da elipse, porque eles não devem estar nessa posição, tá? Os focos agora deveriam estar no eixo Y, porque o eixo maior agora da elipse está onde? No eixo Y. Então, eu venho aqui e vou alterar, tá? As coordenadas do foco agora são 0 e menos C. Pronto. E do outro foco, 0 e C. Pronto. Agora sim os focos estão, né, na elipse, como deveriam estar. Beleza? Nesse caso agora, como eu estou colocando o valor de A, que é o maior valor, embaixo do Y, a elipse tem eixo focal no eixo Y. Tudo bem? Tem eixo maior, que também é considerado eixo focal, porque deve conter os focos nessa situação. Mas o que vamos ver aqui também? Vamos ver uma relação que é chamada C sobre A. Esse número C sobre A, que chamaremos de E, vou renomear para E, tá? É a excentricidade. Vou inserir aqui um texto e escrever. E é igual a... Vou escrever a fórmula LaTeX, fração C, e aí eu vou colocar aqui o valor C sobre o valor A. Pronto. Não, mas eu quero A dinâmico, então deixa eu dar 2 cliques de novo aqui e mudar. Eu quero A sendo o valor que a gente está mudando aqui. Pronto, é só selecionar e aí fica bonitinho. Essa relação aqui, vou botar grande para a gente enxergar bem e pronto. Tirar inclusive essas malhas aqui, para que eu enxergue melhor ainda. Então, essa relação aqui do E, ela é sempre um valor entre 0 e 1. Por quê? Porque o denominador A é sempre maior do que o numerador C, tá? A excentricidade equivale... Não vou escrever de novo não, mas explicitando aqui, tá? Que a gente já fez a armação dessa expressão, é a medida do C dividido pela medida do A, tá? Vamos pegar aqui a elipse que tem em qualquer elipse, seja com eixo maior no eixo Y ou seja com eixo maior no eixo X, tanto faz. Essa daqui em particular, essas na verdade, elas estão com eixo maior no eixo Y e eixo menor no eixo X. O que é que vai acontecer? Todas as vezes que a elipse tiver valor de C muito próximo de A, olha só, se eu considerar o valor de C muito próximo de A, nesse caso aqui, onde eu considerei 3 valor de A e o B também vale 3. Não é mais uma elipse, a equação torna-se de quê? De um círculo. E a excentricidade é 0. Porque o círculo podemos dizer que é um tipo de elipse, só que não achatada. A excentricidade tem a ver com o achatamento. Quanto mais gordinha, ó, eu tenho aqui 0,2. Vamos pegar esse resultado. Quanto é C? Já está aqui, ó, 0,87. Aqui está o valor do E. A gente está observando aqui também. Esse resultado aqui dividido dá 0,87. Seu aumento dá 0,9. Seu aumento dá 0,93. Quanto mais achatada, a excentricidade é perto de 1. Ela nunca vai chegar em 1, porque o A nunca vai ser igual ao C. E quanto mais perto de 0, ela fica mais redondinha. Ainda é elipse nesse caso, tá? Mas se eu igualar o valor de A ao valor de B, eu zero o valor de C e
A excentricidade não existe, ela vale zero. Existe, perdão, não existe não, existe, vale zero. E uma elipse com excentricidade zero, eu vou considerar como uma circunferência. Repare que os focos, eles coincidem um com o outro, ó, coincidem com o centro da circunferência. A excentricidade tem a ver diretamente com o achatamento da elipse. Aqui eu peguei a elipse com eixo focal no eixo Y, mas se eu pensar aqui, se vocês brincarem aí no GeoGebra, com eixo focal no eixo X, também acontecerá da mesma forma, tá? Eu sei que eu conversei demais, que eu queria lembrar das equações, falar de alguns elementos aqui, mexer um pouco com o GeoGebra e falar de excentricidade. Mas espero que tenha valido a pena, tá? Próxima aula a gente continua. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até!